Olá! Estamos dando continuidade mais a uma série de vídeos em que vamos esclarecer, por exemplo, como utilizar, fazer uso de algumas funcionalidades do Google Sala de Aula. Então, novamente eu venho aqui, fazer a entrada do Google Sala de Aula, acessar a turma da qual eu desejo acompanhar alguma atividade. Bom, você já pode ver que no mural eu tenho um aviso, eu fiz uma atividade teste para ilustrar como isso acontece. Então, você vê aqui que já tem um aviso e eu vejo aqui ó, que tem um ícone que se eu apertar eu vou direto para a atividade, né? Então, eu tenho essa possibilidade de entrada. Aqui eu posso, por exemplo, fazer comentários particulares para o professor, tirar alguma dúvida, enfim, né? Eu posso fazer isso por aqui, como ele está dizendo, ó, os comentários particulares ficam visíveis apenas entre você e o professor, né? Então, sempre que abrir essa funcionalidade, você vai observar escrito aqui comentários particulares. Então, fica somente quem está mediando a turma e você. Para casos em que você quer fazer uma pergunta para a turma, uma pergunta aberta para que qualquer pessoa possa responder. Então, você vai observar escrito aqui meio apagadinho ao fundo, né? Adicionar comentário para a turma, tá? Então, você pode responder a alguém, você pode fazer uma pergunta, né? Sempre acompanhando aí o desenrolar das atividades, né? Então, aqui, especificamente, nós estamos numa atividade, tá? Então, a gente fez uma entrada via mural, mas existe uma outra entrada também que eu posso fazer, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então, voltando, então eu estou aqui no mural, passei aqui por alto desse aviso na minha esquerda, eu posso vir então aqui em atividades, diretamente no tópico que me interessa, porque pode ser que de repente futuramente a gente tenha movimentos do documento norteador, documentos da matriz da equipe gestora e elas vão estar aqui organizadas em tópicos, tá? Então você vai diretamente no tópico ao qual você está interessado. Então eu venho aqui no tópico teste para ilustrar para vocês como isso acontece. Aqui no tópico teste tem uma atividade que a entrega é para hoje. Então, eu venho e clico nessa atividade. A atividade, ela pede que eu insira um arquivo. Como eu faço isso? Aqui do lado direito, você vai observar aqui, ó, seus trabalhos. E tem adicionar ou criar. Quando eu quero adicionar, significa dizer que eu já tenho esse arquivo preparado e eu só quero fazer o anexo dele no ambiente. Aqui está pedindo que eu insira um arquivo. Não diz de que, não especifica, mas no caso de uma atividade, né, em específico, ela vai dizer a que se refere. Então, eu posso anexar via Google Drive, eu posso anexar via link ou posso anexar via arquivo. Então, eu venho em arquivo. E aqui na janela que vai abrir, eu tenho a possibilidade de abrir arquivos recentes. Então, nesses arquivos recentes, por exemplo, eu vou ter o que eu fiz de mais recente, como diz o nome, né? Aqui eu tenho um portfólio em branco, eu posso adicionar esse portfólio. E o portfólio está sendo carregado, né? E já está ali anexado, mas ainda não foi enviado, né? Para que ele seja enviado, eu preciso vir aqui em entregar. Ah, mas eu tenho mais um outro que eu gostaria de enviar, eu não tenho só esse, né? Que esse já está pronto, mas eu quero criar um em branco e produzir ele aqui e depois entregar para o professor. Então, eu venho aqui em criar novo, aqui já está pronto, esse arquivo já estava ok. Eu quero criar um novo, um em branco, então eu venho aqui, eu vou criar agora um do Word. Aí eu venho aqui em documentos, ele vai criar um documento em branco, eu venho no documento em branco
e faço a edição que eu considerar necessária, né? Então, vou colocar aqui teste realizado, certo? Feito isso, eu venho entregar. Lembrando que todos os arquivos do Word que são feitos aqui online, eles são salvos automaticamente, não preciso salvar, né? Aí vê que eu cliquei aqui em entregar atividade, ele já abriu uma outra aba para mim e está me fazendo a seguinte pergunta: entregar atividade, 2 anexos serão enviados para inserir um arquivo, ou seja, para a atividade que está com esse título, insira um arquivo. Então, como eu sou muito obediente, em vez de inserir um arquivo, eu estou inserindo 2 e vou entregar. Pronto. Aqui eu tenho já uma mudança de status no meu trabalho escrito devolvido. Perfeito. Já entreguei. Ai, mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada e agora eu não posso enviar esse arquivo assim. Cancela envio. E a gente vem aqui e lê o aviso, né? Cancele o envio para adicionar alterar anexos. Não se esqueça de enviar a atividade novamente depois de concluir a alteração. Então, se eu cancelar o envio, significa dizer que a atividade, olha, ela volta novamente a atribuído, mas ainda não concluído. Então, eu preciso adicionar mais uma, então eu venho, adiciono novamente. Feito isso, deu ok, entrego. E novamente eu já não venho mais aqui pelo Docs, né? Eu já posso entregar diretamente via Google Sala de Aula. Então eu venho, novamente ele pergunta, né, se é isso mesmo que eu quero enviar, entregar, eu entrego e o status dos meus trabalhos novamente vai mudar para devolvido.